Maria é honrada nas Escrituras como sendo bem-aventurada pelo seu papel na história da salvação. A Bíblia vai nos dizer que Maria foi mãe de Jesus. Ela foi uma judia dedicada, consagrada, temente a Deus, que acatou a vontade de Deus para a vida dela. Ela cuidou de Jesus e vivenciou o ministério de Jesus. Ela deve ser sim um exemplo, uma inspiração, principalmente para mães que buscam servir e ser tementes a Deus. Nós devemos ensinar sobre Maria, nós devemos falar sobre ela, nós devemos respeitá-la como sendo mãe de Jesus. Agora, tudo que vai além disso não tem nenhuma fundamentação bíblica. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Muitas das crenças e práticas da doutrina católica romana referentes a Maria não têm nenhuma fundamentação bíblica. É dada a ela um status que, biblicamente falando, ela não tem. Nós encontramos orações dedicadas a ela, templos dedicados a ela, festas dedicadas a ela. O que o catolicismo romano vai dizer é que, como mãe de Jesus, ela também é mãe de Deus e é a nossa mãe, intercedendo junto a seu Filho por nós perante Deus. Uma das bases que é utilizada para isso está lá em João 19, 26 e 27. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos interpretar esse texto. Aqui os estudiosos acreditam que provavelmente José já havia falecido e Jesus, prestes a morrer, preocupado com Maria, vai então dizer ao discípulo, que era um discípulo íntimo dele, que tome conta dela. Quando ele diz, eis aqui a sua mãe, ele está pedindo, tome conta dela como se fosse a sua própria mãe. Aqui não tem nada de religioso, não tem nada de místico, não tem nada de teológico, é algo muito prático. E o texto segue dizendo que o discípulo a levou para casa. Daí a dizer que ela é mãe de todos nós, tem um abismo enorme. Quando é dito que ela também é mãe de Deus, o entendimento é o seguinte, que como Jesus é Deus, ela é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Mas esse é um entendimento falho. Jesus é Deus e Jesus é homem. Maria é mãe de Jesus, homem. Dizer que ela é mãe de Deus é um erro religioso muito grave. Ao fazerem isso, o que é afirmado é que estão exaltando e afirmando a Cristo, a sua divindade, Cristo como sendo Deus. Mas o que acontece realmente é que está sendo supervalorizada a humanidade de Maria, lançando uma sombra em algo que deveria ser muito claro, a distinção clara entre Criador e criatura. Mas não é só isso. Outros atributos são atribuídos a Maria e que não têm fundamentação bíblica. Por exemplo, a sua perpétua virgindade. Nós encontramos nos evangelhos menções aos irmãos de Jesus. É dito que José não conheceu Maria, intimamente falando, até o nascimento de Jesus, dando a entender que após o nascimento de Jesus, Maria teve uma vida sexual normal. Vamos dar uma olhadinha nesses textos. Mateus 1,25 diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Marcos 3, 31, 32 diz o seguinte: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E Marcos 6, versículo 3 diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Você já ouviu algo assim? Peça à mãe que o filho atende.
Ou então, tudo por Jesus, nada sem Maria. Embora a Igreja Católica Romana coloque distinções entre mediação e intercessão, entre adoração e veneração, o que nós vemos na prática é sim Maria sendo adorada. Maria é adorada, é cultuada, é idolatrada, muitas vezes muito mais do que Jesus. Ela tem templos e santuários dedicados a ela, tem imagens dedicadas a ela, só que nada disso tem fundamentação bíblica. Vamos dar uma olhadinha no que diz lá em 1 Timóteo 2,5. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Invocar quem já morreu para interceder por nós perante Deus é algo que não tem fundamentação bíblica. Seja Maria, seja qualquer outro santo ou qualquer outra criação de Deus, esse papel não é dado a eles. A veneração dos santos com orações destinadas a eles é algo que vai ao oposto do que nós encontramos na Bíblia como algo que glorifica a Deus, que é a oração e a adoração destinadas unicamente a Ele. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns textos. Êxodo 20, de 3 a 5 diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Mateus 4,10 diz o seguinte: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Orações com intercessão de Maria e de santos mortos não têm fundamentação bíblica. A oração ela deve ser direcionada unicamente a Deus, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Todos os crentes têm igual acesso a Deus através de Cristo e do Espírito Santo, sem necessidade de qualquer outro intermediário. Vamos ver o que diz lá em Efésios 2,18. Efésios 2,18 diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Deus é soberano e não divide a sua glória. A suficiência de Cristo é um princípio fundamental da fé cristã.